Seja bem-vindo a mais uma aula nossa aqui no YouTube, onde nós vamos falar sobre um neurohack que vai ajudar você a hackear a sua mente para aprender a lidar com a depressão. Nessa aula você vai aprender sobre o que não é depressão, sobre o que é a depressão, como a PNL pode ajudar com a depressão e depois eu vou trazer também uma técnica da PNL para você auto-aplicar e utilizar em você para lidar com os sintomas da depressão. Se você é novo aqui no canal, já aproveita, procura aí em algum lugar, tem um botãozinho vermelho, clica no botãozinho vermelho para você fazer a sua inscrição aqui no canal. Do lado tem um sininho, clica no sininho também, ativa o sininho para você receber as atualizações que chegam aqui no canal. Se você não me conhece, meu nome é Silas Neves, eu sou trainer internacional em PNL, coaching e hipnose e com muito prazer hoje eu vou falar aqui sobre como você pode utilizar a PNL para transformar a depressão em uma oportunidade. Primeira coisa que eu quero conversar com você é sobre algumas crenças que as pessoas têm, crenças equivocadas sobre o que é a depressão. Algumas pessoas acreditam e falam por aí, né, que depressão é uma escolha ou que depressão é uma fraqueza. E não tem nada a ver isso. Depressão não é uma escolha. A pessoa não escolhe se sentir depressiva, entrar em depressão ou ficar ali naquele estado de tristeza por um tempo prolongado. A pessoa ela não é fraca por estar passando por essa situação. E algumas pessoas julgam, né? A pessoa é fraca, tá se fazendo de coitada, tá querendo atenção e não tem nada a ver. Outras pessoas vão um pouco mais além ainda, né? E falam que depressão é falta de Deus. Isso não poderia estar mais longe possível da verdade. Qualquer pessoa, presta atenção nisso, qualquer pessoa que se debruça para estudar a Bíblia, para estudar sobre Deus, jamais diria isso. A pessoa que fala isso, ela está muito mais longe do que se pensa da verdade e até mesmo de Deus, porque a depressão não tem nada a ver com a ausência de Deus, não tem nada a ver. É fato, sim, que aqueles que acreditam em Deus conseguem encontrar em Deus um apoio ali que vai ajudar a sair, a lidar, a lutar com a depressão. Mas o motivo, a causa da pessoa ter entrado em um estado de depressão não tem nada a ver com a ausência de Deus. E algumas pessoas falam isso, né, à torta, à direita, sem fundamento, sem razão nenhuma e mais prejudicam, porque, primeiro, essas mentiras, essas baboseiras não ajudam em nada quem está com depressão, não resolvem nada, mas pelo contrário, diminui as pessoas, coloca as pessoas em uma situação difícil, e as pessoas às vezes podem ficar com vergonha de buscar a solução para a depressão. Às vezes vai num lugar, se eu falar que eu estou com depressão, vou começar a acreditar que é falta de Deus, ou que eu sou fraco, ou aquilo. E aí você mais atrapalha quando você fala essas baboseiras, do que de fato você consegue ajudar uma pessoa que está ali passando por uma doença séria, que deve sim ter o devido acompanhamento para poder passar por essa fase. Então a depressão não é nada disso, não é fraqueza, não é falta de Deus, não é uma escolha, não é graça que a pessoa está fazendo. A depressão, ela é uma doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é uma doença que afeta 300 milhões de pessoas ao redor do mundo. E a depressão, ela tem alguns sintomas, como por exemplo, uma tristeza profunda e aguda, que a pessoa fica ali por bastante tempo dentro experimentando, passando por essa tristeza. Além disso, outro sintoma da depressão é a falta de energia. A pessoa fica sem energia, sem ânimo para fazer as coisas. Além disso, a depressão pode trazer alterações no sono, fazendo a pessoa dormir muito ou tendo insônia. Algumas pessoas são ao contrário, algumas dormem muito, outras acabam tendo insônia. Também traz alterações no apetite. Algumas pessoas tendem a comer mais, outras pessoas tendem a perder o apetite. E principalmente a depressão, ela traz a perda de interesse em atividades que antes eram prazerosas para a pessoa. Então, é como se a pessoa olhasse para as coisas e se perguntasse para quê?
Para quê? Para que hoje eu vou no parque? Para que hoje eu vou estudar? Para que hoje eu vou ir na academia? Para que hoje eu vou me arrumar? Vou cuidar de mim? Vou fazer os cuidados básicos? Para que eu vou viver hoje? E essa pergunta ela fica sem resposta, não tem uma resposta, fica um vazio profundo diante dessa pergunta, sem resposta, e a pessoa vai perdendo de fato o interesse nas atividades, nas coisas que ela realizava antes com muita alegria, coisas que traziam prazer para ela. E a PNL, a programação neurolinguística, ela é uma abordagem que pode sim complementar o tratamento à depressão. Depressão, sim, você deve buscar a ajuda de um médico que vai diagnosticar e dizer se você está ou não com depressão, então você vai ter o diagnóstico. Além do diagnóstico médico, ele vai poder receitar para você o tratamento medicamentoso, que muitas vezes vai ajudar bastante nesse processo, nessa luta. E a PNL ela vem como uma abordagem complementar nesse processo, trabalhando principalmente em três pilares. Pensamentos, sentimentos e comportamentos. Então a PNL vem ajudar você a hackear a sua mente para mudar pensamentos como crenças, sentimentos, como por exemplo autoestima, estou com baixa autoestima, eu estou me sentindo muito triste, que é um dos sintomas. Então a PNL ela traz recursos. A PNL estuda como a nossa mente funciona e ensina a gente a utilizar a nossa mente para conseguir fazer essas mudanças a nível de estados e mudando então como estamos nos sentindo. E para mudar comportamentos destrutivos, além de comportamentos destrutivos, a incentivar a ter comportamentos novos ou até mesmo a voltar a realizar os comportamentos que realizava antes e que trazia prazer para a pessoa. E dentro da PNL, dentro da programação neurolinguística, existem várias técnicas que vão ajudar. Não é somente uma técnica. Silas, qual que é a técnica para a depressão? Não é somente uma técnica. A abordagem adequada é qual? O cliente chega, a gente verifica se ele já está fazendo o acompanhamento médico e depois a gente vai investigar pensamentos, sentimentos, comportamentos e situações que estão relacionadas ali com a depressão, com os sintomas da depressão. Feito isso, a partir daí a gente vai escolhendo uma técnica mais voltada para mudança de estados. Podemos utilizar a ancoragem, que é uma das técnicas que eu ensino autoaplicação dentro do e-book Saindo da Escuridão, que em algum lugar aí tem o link para você dar uma olhada. E eu recomendo que você faça isso depois dessa aula, porque esse e-book ele é realmente incrível, com várias técnicas para autoaplicação. Além de ancoragem, a pessoa está ali lembrando muito de algumas situações e quando ela lembra isso deixa ela mais triste ainda ou pior ainda a sensação como ela está se sentindo. Aí é possível utilizar reframing, que é outra técnica que eu ensino dentro do e-book, entre outras e outras técnicas. Então existem várias técnicas que a gente vai utilizando elas de acordo com a demanda de cada cliente, de acordo com situações específicas que está acontecendo com cada cliente, para ajudar ele a ter recursos, a ter estratégias mentais para lidar com a depressão e lidar com os sintomas também da depressão. Mas nessa aula aqui, como eu prometi para vocês, eu vou trazer uma técnica da PNL para você e uma técnica fácil. Eu vou trazer de uma forma aqui que vai ficar muito simples, muito fácil para você conseguir auto-aplicar, ou seja, utilizar em si mesmo. E essa técnica, ela se chama dissociação. O que acontece? Quando a pessoa está com depressão, uma das coisas que pode acontecer na mente da pessoa com uma certa frequência é a pessoa ficar lembrando de situações, lembrando de coisas específicas. Então começam a vir lembranças de forma automática, a pessoa não controla, ela não escolhe lembrar, do nada aquela lembrança pega e volta, uma situação que aconteceu aqui, outra situação que aconteceu lá. Então ficam ali, a mente da pessoa fica sendo inundadas por lembranças e toda vez que a pessoa lembra, ela acontece o quê? Se sente mais triste, se sente pior, se sente angustiada ou qualquer outra coisa negativa. Então a pessoa lembra e isso intensifica e até mesmo prolonga um estado negativo nela. Faz sentido?
Então, isso acontece naturalmente. O que é a técnica de dissociação? É quando a gente identificar essa lembrança, por exemplo, você está seguindo seu dia, de repente vem uma lembrança dessa, identificou, percebeu que a lembrança está passando esse filme na sua mente, você vai se dissociar dessa lembrança. Se você ainda não conhece essa palavra dissociar, eu vou explicar aqui para você. Dentro da PNL nós temos dois termos, associado e dissociado. Associado é quando você lembra de algo em primeira pessoa. É como se aquilo estivesse acontecendo novamente para sua mente. Então, se ele está acontecendo novamente, você tende a se sentir como você se sentia no momento que isso aconteceu. Então, ao invés de você sofrer uma vez porque isso aconteceu no passado, você fica sofrendo várias e várias vezes, toda vez que você lembra disso de forma associada. Associada é quando você está lembrando, você consegue ver suas mãos, mas não consegue ver o seu rosto, a não ser que você esteja se olhando no espelho. Ou seja, você está em primeira pessoa sendo você. E é muito provável, normalmente, quando a gente vai investigar, conversar com as pessoas que estão passando pela depressão, elas estão lembrando disso de forma associada. O que é que você vai fazer então? Você vai se dissociar. O que é dissociar? Você vai observar o que está acontecendo como se você fosse uma pessoa de fora que não está envolvido com a situação. Eu vou explicar isso de uma forma mais simples e mais fácil ainda de você fazer. Toda vez que você começar a lembrar de algo ou que voltar esse pensamento na sua mente, você vai simplesmente imaginar que você está em um cinema e tudo o que está acontecendo agora está passando lá na frente, na tela do cinema. Então você não está vivenciando isso, você está vendo de fora como se fosse ali alguém que está num cinema assistindo um filme. Então não acontece com você de fato, acontece lá na tela. E quando você imaginar isso, eu quero que você imagine que esse cinema ele é bem grande, que cabe ali umas 1000 pessoas. E você está sentado lá na última cadeira, na mais distante. Você está bem lá no fundo, observando aquela tela que está bem lá na sua frente, bem lá longe, e está bem pequena e está passando. Ao invés de você entrar dentro do filme, você vai ver o filme de fora. Enquanto você está vendo de fora, eu quero que você tome consciência de que tudo isso que está acontecendo lá longe, não está acontecendo com você, que definitivamente você está seguro e que está tudo bem e que nada nesse momento pode fazer mal para você. Então tome consciência disso, de que está tudo bem, é apenas um filme que está passando bem lá na frente e que não tem poder para afetar você e que definitivamente nada vai acontecer com você. Então você está se dissociando. Somente ao se dissociar, o que pode acontecer? O estado que você estava experimentando, ou seja, a sensação ruim, ela pode diminuir ou até mesmo, sumir nesse momento, porque você se dissociou. Mas como eu disse, nesse vídeo eu quero ensinar você a transformar a depressão em uma oportunidade. E nesse momento, quando você estiver dissociado, é o momento para transformar essa lembrança sua em uma oportunidade para o seu crescimento pessoal, em uma oportunidade para o seu desenvolvimento. Então aqui tem uma pergunta que você vai fazer para si mesmo. Você pode até anotar e escrever essa pergunta para você não esquecer. Se dissociou, começou a lembrar, se dissocia, imagina que está no cinema, está acontecendo bem lá na frente, bem distante, não está acontecendo com você. E aí você vai ver o filme passando lá na frente e você vai se perguntar uma coisa. Qual conselho eu, que estou dissociado, assistindo isso no cinema, qual conselho eu, que estou aqui no fundo, observando isso de fora, poderia dar para aquela pessoa que está passando por isso? Qual o conselho? Então você vai se perguntar isso. E essa pergunta ela é muito poderosa. Por quê? É basicamente uma coisa bem simples. Alguma vez já chegou alguém para você te contando sobre algum desafio que estava passando? Então a pessoa chega, não, que eu não sei o que tem, que estou passando por isso e por aquilo, que aconteceu isso comigo. E aí você, observando de fora, você percebe que é muito fácil dar conselhos para essa pessoa. Então você fala, não, faz isso, faz aquilo, e vem um monte de ideia, um
um monte de ideia na sua mente. E aí você consegue orientar a pessoa como se você se inspirasse em alguma fonte de sabedoria nesse momento. Você tem várias e várias respostas. Mas quando você está passando pela mesma situação que a pessoa está passando, aí você vai lá e passa, parece que essas respostas somem, desaparecem. O que é isso? Quando a pessoa chega e conta para você, você está dissociado. Quando nós estamos dissociados, nós não estamos envolvidos emocionalmente. Quando nós não estamos envolvidos emocionalmente, nós começamos a pensar com mais sabedoria. É por isso que é fácil dar conselhos para as pessoas. Só que ao invés de você dar conselho para outra pessoa, você vai fazer o quê? Você vai dar um conselho para você agora. Você vai se dissociar, observando a situação que está passando na sua mente, que aconteceu com você. E dissociado, você vai perceber que você vai acessar o que a gente chama da fonte da sabedoria interior que você tem. E você vai perceber que as respostas que você começa a dar a partir dessa posição dissociada são respostas que realmente fazem sentido e podem ajudar você a desbloquear o sentimento negativo que existe nessa lembrança. Então faça isso e se dissocie. E quando estiver dissociado, faça essa pergunta: qual conselho eu que estou aqui dissociado poderia dar para aquela pessoa que está associada? E dá esse conselho para ela. Imagine você dizendo esse conselho e esse conselho chegando, entrando dentro da tela do cinema, atravessando a tela e chegando ao ouvido dessa pessoa e incorporando e penetrando em toda a essência, em todas as células do corpo dessa pessoa e modificando a forma como ela está lidando com aquilo, mudando o final desse filme. Então, dê o conselho, imagine ele chegando e integrando a vida da pessoa, integrando você que estava ali experimentando aquela situação. Eu tenho certeza que essa técnica vai ajudar você a lidar com lembranças negativas, com lembranças que podem estar machucando você. E se você quer conhecer mais técnicas de PNL, se isso fez sentido para você, minha recomendação é: procura aí em algum lugar o e-book. Procura o meu e-book onde eu falo sobre técnicas da PNL para lidar com a depressão. O nome do e-book é Saindo da Escuridão. Então lá eu consegui aprofundar, trazer várias técnicas. É um e-book completo, tudo com passo a passo, escrito de forma simples e fácil para você aplicar na sua vida para lidar com a depressão. E ainda aprender PNL, aprender melhor sobre como a sua mente funciona e como você pode utilizá-la para alcançar os seus objetivos. Se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.